Bem-vindos ao Veredictum, meu nome é Rafael Russo e no vídeo de hoje eu quero tratar com vocês de um aspecto emocional ligado à vida de estudos, tá? Nós sabemos que a vida de estudos ela demanda muita energia, né, muita concentração, e hoje eu quero debater um ponto do aspecto emocional, porque o estudo ele não é só a técnica, né, sentar, estudar, não, ele demanda de nós um aspecto emocional muito forte, tá? Não sei se você já se pegou, né, estudando uma lei, por exemplo, e de repente você nem lembra o que você leu, né? Você tá lá, você grifa, você quebra os dispositivos, sinaliza lá aqueles pontos mais importantes, mas só que por dentro, por que você está fazendo isso? Tá? Qual o sentido de todo esse estudo e de todo esse esforço? E aí, aqui que mora o perigo, porque você começa a estudar no escuro, você começa a estudar sem direção, e aí isso vira um problema que te deixa exausto, tá? Então hoje, o que eu quero fazer? Eu quero te convidar a pensar se você tem claro na sua mente, né? Se a sua inteligência está vendo o sentido claro do estudo para o concurso. E aí eu vou dividir esse sentido em 3 pilares. O primeiro, ele é meio manjado. Você vai falar assim, não, isso aí eu penso, isso aí eu desejo, esse primeiro sentido, essa primeira acepção de sentido que você está trazendo é muito clara. As outras duas, elas não são tão claras assim. Mas mesmo a primeira acepção, eu vou te convidar a pensar um pouco mais profundamente, tá? Então, fica comigo que eu tenho certeza que vai ser bem proveitoso o vídeo. Então vamos lá. Quais os sinais de quem estuda sem sentido e sem ordem? Primeiro vamos identificar o problema para saber se você tem, né? Então você começa o dia, você já começa o dia pesado já. Tá, você já vai estudar, você já fala assim, nossa, eu tenho uma sensação de que eu estou sempre devendo, eu tenho uma sensação de que o que eu faço nunca é bom, né? Eu olho para o cronograma, eu vejo, nossa, quanta coisa falta para estudar, e aquilo me gera uma angústia, te gera culpa, né? Você se compara com outra pessoa, né? Às vezes o colega está estudando até há menos tempo, é aprovado, é nomeado, e você se compara com aquela pessoa, algo extremamente ruim, né? Que já que você vai se comparar com alguém, você tem que se comparar com você mesmo, né? Com quem você era ontem, enfim. E você estuda, né? Você se dedica, você se esforça, só que você sente que não vive, né? Você se sente naquela roda do rato, né? Você está ali, parece que a vida está passando, todo mundo vivendo a vida e você sentado no quarto lendo lei de licitações, né? A lei 14.133, aí você pega a LRF, né, de financeiro para estudar, que é uma lei extremamente difícil, e aí você fala assim, nossa, sabadão eu tô aqui lendo a LRF e o mundo acontecendo, né? E aí você começa, por muitas vezes, a se cobrar e a se denegrir. Eu acho que talvez eu seja fraco, talvez eu seja burro, talvez eu não tenha disciplina. E aí, quando você se pega numa situação dessa, você fala assim, bom, como que eu resolvo, né? E aí o erro mais clássico ao tentar resolver isso é o chicote. Você pega o chicote e taca nas suas costas. E aí você começa a colocar mais horas de estudos, e aí você abdica do sono e se esforça mais. E aí, nossa, e aí isso vira um ciclo vicioso de culpa, de pressão, de mais cansaço, né? E isso, meus amigos, não é disciplina. Isso é uma guerra. Você está travando uma guerra com você mesmo, uma guerra interna. E viver num estado desse vai acabar te deixando deprimido até, né? E você não aprende desse jeito. Então você vai estudar e não vai aprender, porque o aprendizado ele demanda ordem, ele demanda uma vida ordenada, com as coisas cada uma no seu lugar, uma lista de prioridades. E aí quando você senta para estudar, você tá calmo, você tá concentrado, você tem senso de urgência, mas você não tem pressa, porque a pressa não adianta nada, você fica na superficialidade, e os concursos estão cobrando, você pega uma PGE, né, uma prova de uma procuradoria estadual, enfim, qual carreira você estiver fazendo,
elas são uma prova por muitas vezes difíceis, né? Às vezes a primeira fase ali ela não é tão profunda, mas você pega a dissertativa e a oral, é difícil, né? Porque você tem que ligar doutrina com jurisprudência, com lei seca, e ir na frente de um examinador e responder aquilo ali para ele, né? Então o caminho a resolver essa problemática não é o chicote, não é colocar mais horas, tá? Porque o aprendizado, como eu disse, ele demanda equilíbrio, ele demanda calma e ele demanda felicidade, tá? Então, nós precisamos do quê? De direção, de sentido claro. Aí você pode se perguntar, Rafael, você falou, então, que provavelmente está faltando sentido? Sim. E quando falta sentido, o que acontece? A sua mente, o seu cérebro, ele vai tentar economizar energia. Então você já não tem aquele pique para estudar, você lê uma quantidade de lei, quando você vai ver você não guardou nada, você não absorveu isso daquela matéria. E a vida de estudos, ela demanda um pensamento lento, um pensamento que você se senta e está concentrado. E aí se você não tem um sentido claro, se a sua vida não está ordenada, o seu cérebro vai buscar prazer rápido. Ele vai buscar mexer no celular, ele vai buscar ver um filme, ele vai buscar, sei lá, qualquer coisa que te dê um doce. Você vai fugir daquilo, né, que é pesado, daquilo que exige concentração e que vai construir uma vida melhor para você ao longo do tempo. Então, você precisa ter o sentido muito claro e muito bem definido. Pois bem, o que é sentido na prática? O sentido, ele é aquele combustível que vai informar a tua inteligência de que vale a pena estudar, de que vale a pena se sacrificar, tá? Então, o sentido, ele dá a direção, ele dá a tônica da tua vida. Percebe? O quão importante é você ter o sentido claro, porque é ele que vai informar a tua inteligência de que vale a pena fazer aquilo. E aí a tua vontade, ela está direcionada para o local certo, tá? Aí eu falei para você, ó, o sentido eu vou dividir em 3 acepções, tá? A primeira, lembra que era óbvia, né? Mas não é tão óbvia assim, porque nós vamos agora aprofundar um pouco. A primeira acepção de sentido que eu trago é a seguinte: o que eu quero construir com a aprovação? Ah, eu quero ter um salário bom, eu quero viajar, eu quero comprar um carro melhor. Não, legal, beleza, todo mundo quer. Isso é lícito, sem problema nenhum. Só que o bem material, se o seu sentido está limitado só, se você pensa só no bem material, a sua vontade ela vai ser frágil. Tá? Qualquer desafio, você não mantém aquilo por muito tempo. Nós precisamos de sentido mais profundo. Então, eu quero conquistar o que com a aprovação? Eu não quero conquistar, o que eu quero construir com a aprovação? Eu quero construir uma versão muito melhor de mim. Eu quero entender, ao estudar as matérias, eu quero entender como que o direito, como que a sociedade funciona juridicamente para que eu possa servir melhor, para que eu possa aplicar a justiça, a honra de uma forma melhor, né? Pelo menos conhecendo a técnica do mundo do direito, tá? Eu quero proporcionar aos meus filhos um tempo de qualidade, porque eu tenho estabilidade profissional, eu tenho uma carreira, e eu tenho uma carreira que me proporciona não pensar tanto nos boletos e que eu possa pensar um pouco mais nos meus filhos, em estar presente com eles, com a minha esposa, com a minha família de um modo geral. Então, o sentido aqui, o que eu quero construir, ele é mais profundo do que eu quero conquistar bens materiais. Que vão me proporcionar... Não, eu preciso que você pense nisso, tá? Então, esse é a primeira acepção que eu falei, né? A segunda acepção essa é muito importante. E aqui deve ser o foco, tá? Porque o que você quer construir, ele é um sentido legal, ele te dá um norte e te motiva bastante a se manter na vida de estudos. Só que a gente não precisa pensar tanto nisso. O que a gente precisa pensar é nessa acepção aqui, que é que tipo de pessoa eu quero me tornar, né?
chegue naquele cargo que eu almejo. E aqui que deve ser o foco, né? Então, para ser um estudante de qualidade, a vida de estudos precisa ser um hábito. E para possuir esse hábito, inevitavelmente você vai precisar adquirir as virtudes morais necessárias para tanto, né? Então você vai precisar o quê? Ter a arte de obedecer às próprias regras. Então você faz um plano de estudos, opta por consumir tal material, opta por fazer tantas questões por dia. Você precisa obedecer a essas próprias regras que você colocou, né? Você precisa da virtude da fortaleza para aqueles dias de tédio. Tem dias que a gente não está afim. Aconteceu uma coisa estressante, brigamos com alguém. Nesse dia você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar sentar e fazer o que precisa ser feito, né? E aí você precisa dessa virtude da fortaleza para nesses dias ruins executar o que precisa ser feito. A virtude da temperança. Então você precisa de temperança para não recorrer aos prazeres momentâneos, né? Então é muito mais fácil pegar o celular e navegar em alguma coisa, ver um filme, consumir um alimento que não seja tão adequado para a nossa saúde. É muito mais fácil do que você fazer o trabalho duro, difícil de sentar e estudar, né? E aí, principalmente a virtude da humildade. Porque fazer concurso público é ser humilde. Porque você faz questão, simples, erra. Você tem que aprender com outras pessoas. Você tem que sentar lá na hora da prova, fazer a prova, ver que você erra um monte de coisa simples. Principalmente quando você está fazendo as questões, né? É um ato de humildade, porque é um monte de erro, né? E é erro atrás de erro, aí começa a vir os acertos. Então aqui que você precisa perder tempo. Você precisa desenvolver essas virtudes para que você consiga ser uma pessoa melhor, né? E isso, como sentido, é maravilhoso, porque você vai querer ser uma pessoa melhor e vai querer se comparar com você mesmo ontem. Como que eu era ontem? Como que eu sou hoje? Como que eu era há 3 anos atrás, há 5 anos atrás? Nossa, eu olho para mim mesmo hoje e falo, pô, que legal, evolui muito do passado. Tá? Então, essa acepção ela é muito importante, porque o estudo para o concurso ele não é só o conteúdo, né? Não é só guardar essa imensidão de matéria. O estudo para o concurso ele é o conteúdo mais o caráter. Ele é o conteúdo mais o hábito. Ele é o conteúdo mais a constância todos os dias de sentar e fazer aquilo que deve ser feito. Pois bem. Qual que é a terceira acepção, Rafael? Deixa eu tomar uma aguinha que estou falando bastante. Qual que é a terceira acepção que você falou? A terceira acepção é qual é o preço que eu estou disposto a pagar e qual é o limite do sacrifício. Aqui que é um ponto importante. Normalmente, né? Missão dada, missão cumprida, sabe essas frases de efeito? Não, eu vou abrir mão disso, de tudo, porque eu sou um leão, eu sou um rinoceronte forte, valente, que aguenta todas as pancadas da vida e vou abrir mão de tudo para conquistar o meu objetivo. Pois bem, não vai dar muito certo. Pode ser aí que algum livro motivacional ensine dessa maneira, mas assim, acho que as pessoas normais que sentem as coisas, isso a longo prazo não vai dar certo. Então, nós temos que abrir mão de algumas coisas, isso é evidente, tá? Só que aqui eu quero... Isso eu acho que é um pouco óbvio, né? Abrir mão é um pouco óbvio, porque é evidente que você vai abrir mão de um jogo, você vai abrir mão de uma série, isso acho que assim, é bem óbvio, né? Que você vai abrir mão disso. Só que o que eu quero trazer aqui é qual é o limite do sacrifício, tá? Porque pessoas adultas, responsáveis, por muitas vezes elas abrem mão das coisas com muita facilidade, só que elas não conseguem visualizar que precisa impor um limite ao sacrifício. E qual que é o limite ao sacrifício? Eu vou sacrificar o sono? Creio que não vale a pena sacrificar o sono, porque não se aprende se não tiver dormido bem. E, aliás, inclusive, se você estudou durante o dia, foi dormir,
tem que dormir bem para que aquele conteúdo seja fixado na sua memória. Então, assim, não faz sentido abrir mão do sono. Ah, vou abrir mão de ser pai ou ser mãe. Para mim também não faz sentido. Assim, eu não vejo lógica em abrir mão do convívio com meu filho para estudar. Eu vou estudar? Vou. Só que assim, qual prioridade que eu tenho primeiro? É o meu filho ou eu estudo? Primeiro é o meu filho. Tá? Então, assim, isso você tem que começar a colocar esses limites. Tá? Isso é uma questão pessoal. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Só que não quero que você seguir pelos meus exemplos. Você tem que aplicar isso à tua vida. Por quê? Porque cada um tem a sua. Cada um tem a sua realidade, né? Então, por isso que não dá para se comparar com outras pessoas. Porque cada um tem uma realidade. Você vê, às vezes, nas mídias sociais, uma faceta da realidade que pode ser algo real ou pode ser uma ficção, né? Como tem muita ficção na internet hoje em dia. Tá? Inclusive, num outro vídeo eu vou trazer a questão de como ordenar, né, a vida a vida como um todo, né? E isso parte muito do pressuposto de saber quem você é, né? E aí que você consegue, a partir de saber quem você é, que você consegue ordenar, tá? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Pois bem, então o sentido, ele é isso, tá? O sentido é uma direção concreta, um compromisso realista e limites claros. Medite nisso tudo que nós conversamos aqui e que eu trouxe. Pense com calma, anote os seus sentidos, né? Nessas 3 acepções que eu disse, a direção, né? O que você quer construir, que pessoa você quer se tornar e o que você está disposto a sacrificar e o que você não está disposto a sacrificar. Porque aí quando você for sentar para estudar com isso muito bem claro e ordenado, você vai sentar para estudar com calma. Você vai ler a Lei Candir, por exemplo, você vai sentar e você vai estar com ela. Você vai estar lendo a Lei Candir e não vai estar com pensamento em mais em nenhum outro lugar. Tá? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, manda aí para alguém, né, que tem o interesse e dê uma olhada aqui no link aqui na descrição do vídeo, que tem tem alguns materiais que nós estamos fazendo para estudo, né? Tem a lei seca visual, em que eu trago todas as leis de uma forma mais esquematizada e visualmente melhor, quebrada. Por exemplo, tem um artigo que é muito comprido, né? Que sai daquela lógica de sujeito, verbo, predicado. E aí ele inverte essa lógica e aí realmente fica difícil de entender. E aí eu quebro esses artigos para que a leitura seja mais fluida e seja mais leve. Então, na segunda vez que você relê um artigo mais complicado, você já entende, né? Diferentemente se você fosse ler o artigo todo, né, num parágrafo, sem quebra nenhuma, tá? E é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo.